O grande conflito. O grande conflito. Olá, sejam bem-vindos, queridos amigos e irmãos, aqui no canal Nisto Cremos Channel. Nós que estamos aqui prontos para continuarmos a estudar a palavra do Senhor. Queremos agradecer a todos que têm colaborado conosco e nos auxiliando. Deus seja louvado pela sua bondade e misericórdia em nos guardar e, acima de tudo, nos concedendo oportunidades sempre de estudar a palavra do Senhor. Estamos fazendo alguns ajustes nas nossas atividades online e queremos pedir que continue nos auxiliando. Se ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição. E aqueles que são inscritos, continuem a divulgar os nossos vídeos e este canal para que milhares de pessoas possam ser alcançados pela palavra de Deus, a verdade santa que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Queridos amigos, nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Grande Conflito, A Luz na Suíça, e hoje é o nosso penúltimo tema, e o próximo estudo será o último tema deste capítulo. E estaremos entrando numa nova série de estudo, que será o capítulo 10 do livro Grande Conflito. Por isso, a nossa expectativa é de que mais pessoas continuem ouvindo a palavra do Senhor a partir deste canal Nisto Cremos Channel. Muito bem, eu quero convidar-te a orar para que possamos abrir a palavra do Senhor e já já entrarmos no nosso assunto que nos toca. Vamos lá. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo privilégio que nos concede mais uma vez de podermos transmitir a palavra do Senhor. Abençoa todos quanto ouvem a tua palavra a partir deste canal e que o teu Espírito continue fortalecendo e animando a nossa jornada rumo ao lar celestial. Cerca-nos com a presença dos teus anjos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Querido amigo, no último estudo que tivemos aqui, falamos sobre o assunto paz reina nesta cidade e vimos que Zwingli, através do estudo da palavra de Deus, ele deixou bem claro para o concílio em Bade e para todos aqueles que vieram de que o evangelho de Cristo é um evangelho de paz, de libertação. Não há que ter que seguir as leis da igreja para ser salvo. Tem que seguir os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. Mas isto não quer dizer que eu não vá à igreja, desde que não haja conflito entre a palavra de Deus e o que a igreja ensina. Quando o que a igreja ensina está em conflito com a palavra de Deus, o melhor lugar de estar é com a palavra do Senhor. E assim Zwingli provou de que em Zurique havia paz, havia alegria, havia pessoas vivendo em amor, porque o evangelho que era pregado trazia tudo isso aos corações dos seus ouvintes. Bem, em continuação, nós vamos ver de que a Igreja Católica não ficou satisfeita com isso e enviou alguns delegados a Zurique, que é para poder persuadir e tentar derrubar a reforma. E vamos ver o que aconteceu com o subtema que nos diz hoje seria ir para a morte certa. Por que este tema? Vamos lá estudar e, como vemos aqui, as vitórias ganhas pela reforma estimularam os romanistas a esforços ainda mais decididos. Esforços esses para a subversão da reforma. Vendo quão pouco foram alcançados pela perseguição, no sentido de suprimir a obra de Lutero na Alemanha, decidiram-se a enfrentar a reforma com as próprias armas da mesma, isto é, buscar alguma coisa que estivesse a falhar na reforma, algum erro, algumas tendências que é para poder atacar. Então, manteriam uma discussão com Zwingli e, havendo eles de dispor o assunto, assegurar-se-iam a vitória escolhendo eles mesmos, não somente o local do debate, mas os juízes que decidiriam entre os contendores. Então, veja a estratégia da Roma. Ou vamos manter um debate, vamos fazer um diálogo, um debate. Mas nós é que vamos escolher o lugar,
os juízes serão nossos, de modo que tudo possa ficar a nosso favor, mesmo que a verdade esteja clara. Estratégia de Satanás e que até os dias de hoje nós encontramos na sociedade e às vezes até dentro da igreja. Então, a ideia era, se pudessem manter Zwingli em seu poder, teriam cuidado em que ele lhes não escapasse. E reduzido o chefe ao silêncio, poder-se-ia rapidamente sufocar o movimento. Este é do da reforma. E este propósito, contudo, foi cuidadosamente oculto. Então, trabalharam neste propósito de tentar persuadir Zwingli a participar deste debate e com os seus juízes falsos que iriam responder para o lado da igreja, então eles poderiam ter nas mãos deles o Zwingli e, por fim, aniquilar este homem para abater a reforma. Veja o espírito da igreja naqueles dias. Pergunta para pensarmos: será que esse espírito da igreja do passado ficou lá no passado ou continua até os dias de hoje? Ao longo dos estudos que nós teremos do livro Grande Conflito, veremos se realmente o espírito que a igreja teve no passado ficou no passado ou se continua até os dias de hoje. Então, fora designado que o debate tivesse lugar em Bade, mas Zwingli não estava presente. O Conselho de Zurique, suspeitando dos intuitos dos católicos romanos e advertidos pelas fogueiras acesas nos cantões papais para os que professavam o evangelho, proibiu o seu pastor expor-se àquele perigo. Eles já sabiam qual era o propósito da igreja. O que a igreja fazia contra aqueles que se opunham à igreja, que falavam a verdade, que eram considerados de heréticos. O caminho desses era a fogueira, e então, suspeitando do intuito deles, aconselharam o pastor Zwingli: não vá para aquele debate, não se exponha em perigo. Em Zurique, ele estava pronto a enfrentar todos os partidários que Roma pudesse enviar, mas ir a Bade, onde o sangue dos mártires da verdade acabara de ser derramado, seria ir para a morte certa. Exatamente isso que estamos a falar. E então, não aconselharam Zwingli a participar deste debate. Escolheram algumas pessoas que pudessem o representar, e um deles é Oecalo Lampadius. Esse nome é um bocado difícil, mas você pode entender. Oecolampadio e Aller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso Dr. Erck, que veio como o chefe dos delegados da Roma, apoiado por uma hoste de ilustres doutores e prelados, era o defensor de Roma. Então, esses dois humildes homens foram escolhidos para representar os reformadores naquele conselho, embate, naquele debate, e enquanto que o Dr. Eck veio com seus ilustres doutores, seus prelados, para defender. Posto que Zwingli não comparecesse, sua influência foi sentida. Apesar de Zwingli não estar lá presente, sua influência foi sentida. O que acontecia? Os secretários foram todos escolhidos pelos romanistas e a outros foi vedado tomar notas sob a pena de morte. Espera aí, nós vamos tomar as notas de tudo. Vocês não podem, que se vocês tomarem nota do que está se passando aqui na reunião, vocês vão morrer. Esse é o espírito da igreja no passado. E será que hoje não continua? Apesar disto, Zwingli recebia diariamente um relatório fiel do que se dizia em Bade. Como é que isso acontecia? Um estudante que assistia à discussão fazia cada noite um relato dos argumentos daquele dia apresentados. Dois outros estudantes faziam a entrega desses papéis juntamente com as cartas diárias de Oecolampadius a Zwingli em Zurique. Esses estudantes que estavam ali de forma secreta, dissimulada, tranquilos, mas que eram a favor da reforma, estavam ali fazendo suas anotações. Tomara que os estudantes hoje fossem tão fiéis à palavra do Senhor assim. Então o reformador dava a resposta ou respondia dando os conselhos e sugestões. Suas cartas eram escritas à noite. Que sacrifício, irmãos! Hoje vivemos numa época em que as pessoas não sacrificam pelas causas justas.
Aquele homem sacrificava a noite escrevendo, e os estudantes voltavam com elas a Abade de manhã. Até para aqueles estudantes era um sacrifício. Para eludir a vigilância do guarda estacionado às portas da cidade, esses mensageiros levavam sobre a cabeça cestos com aves domésticas e eram-lhes permitido passar sem impedimento. Dissimulavam como se fossem vendedores para uma causa justa e eram deixados passar, e então eles levavam informação de um lado para o outro. Assim, meus amigos, aquele debate não teve nenhum progresso para a Roma, porque havia respostas no seu tempo para todas as questões que estavam sendo debatidas. No próximo estudo, que será o último, nós vamos ver como é que finalizou essa questão. Meu querido amigo, aqui fica para nós algo muito importante. O espírito da igreja romanista continua sendo o mesmo até os dias de hoje. Oposição, morte, ameaça é o que eles sempre fazem para com aqueles que dizem a verdade. Por isso é que em muitos cantos já está surgindo conflito com o livro Grande Conflito, está sendo distribuído. Mas nossa fé deve manter-se firme e inabalável. Se você deseja ter um deste livro, procure a Igreja Adventista mais próxima. Também pode consultar pelo nosso link www.greatcontroversiproject.org, que é o link que tem o livro Grande Conflito em várias línguas. Deus possa continuar a nos ajudar a permanecer fervorosos e firmes, obedecendo unicamente a palavra do Senhor, e acima de tudo não há mais nada. É só a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, e eu quero convidar-te a orar para finalizarmos este ponto. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado porque tu mesmo deste estratégia, deste sabedoria aos teus filhos para defender a verdade. O inimigo queria prevalecer-se, mas mais uma vez foi derrotado. Dá-nos uma fé firme e inabalável. Ensina-nos a como nós podemos defender a verdade e mantê-la viva na mente do povo neste mundo que está caminhando para a perdição, Senhor. Dá-nos graça do Senhor para levar o teu evangelho. Abençoa os meus amigos que assistem. Dá-lhes também a graça para poderem partilhar o teu evangelho com os teus. Em nome de Jesus, suplico e agradeço. Amém. Muito bem, o nosso próximo subtema será este, que nós vamos terminar o capítulo 9. Ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. Convida os teus amigos e continue nos auxiliando. Deixe o teu like se assistiu até aqui. E eu espero ver-te no próximo encontro, no próximo estudo. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique na paz. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.